Bom, para a aula de hoje, nós vamos dar uma pincelada num dos assuntos que mais cai no Enem. São as formas de energia. E as transformações que elas eventualmente podem sofrer. Tá? Então, esse, tecnicamente, é o tema que mais cai no Enem, porque ele leva muitas áreas, ele envolve muita coisa. E ele não cai só em física, ele cai em geografia, ele cai em química, ele cai em biologia, ele cai em matemática. Então é um tema muito, muito cobrado pelo Enem. O que a gente tem que entender? Para começar, quais são e quantas são as formas de energia? Basicamente, nós vamos trabalhar com 6 formas de energia. A energia mecânica, essa tal energia mecânica vai se subdividir em 2 tipos. Uma é a cinética e a outra forma é a potencial. Essa forma potencial vai também aparecer em 2 formatos. Ela pode aparecer no formato gravitacional e pode aparecer no formato elástico. Então, nós podemos ter energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Lembrando, a energia cinética é uma coisa que depende de movimento, ela depende de velocidade. A energia gravitacional, ela, além da gravidade, é óbvio, ela está associada à altura. E a energia elástica está associada à deformação. Essas, inclusive, foram as formas que nós estudamos aí nas aulas mais recentes, né? Depois da energia mecânica, nós temos uma forma chamada energia térmica. Alguns livros vão chamar de termodinâmica. A gente pode simplificar para térmica. A energia térmica ela é capaz de governar basicamente 2 fatores do corpo. É ela que vai controlar a temperatura e também a fase, que seria o estado físico. Então, a energia térmica ela é que regula a temperatura de um corpo e a fase, o estado físico que esse corpo se encontra. Pode ser sólido, líquido, gasoso, plasma, enfim. Depois da térmica, nós temos a energia eletromagnética, que nós costumamos chamar somente de elétrica. Boa noite, William. Seja bem-vindo. Então, depois da mecânica, nós temos a térmica, em seguida a elétrica. Essa elétrica, o nome correto não é elétrica, tanto é que a gente vai trocar. Vamos chamar eletromagnética. Por quê? Essa forma eletromagnética é que vai surgir em 2 formatos, que é o formato de energia elétrica, que a gente conhece propriamente, e o formato lá magnético. É uma junção das 2 coisas. Certo? Então, essa energia aí vai se dividir nessas 2 frentes. Depois dela, nós temos a energia química. A energia química é a energia que vai surgir das reações químicas.
Então, ela é uma energia que vai aparecer com reações. Ela é uma energia de ligação aí que aparece nas reações químicas. Teremos a energia luminosa, que é uma energia associada a radiações. Essas radiações são de caráter eletromagnético, elas são ondas, tá? São ondas eletromagnéticas. E, por fim, a energia nuclear. Essa energia nuclear, muita gente confunde com a energia química, mas a situação dela é diferente. Ela é uma energia que vai aparecer em dois processos: as fissões e fusões. Eu vou tentar mostrar rapidamente daqui a pouco como é que funciona cada uma delas, tá? São processos de energia que aparecem em fissões e em fusões, e também diferenciar um pouquinho aqui da energia química. Então, pessoal, as 6 formas de energia que nós vamos trabalhar são essas aí. Tem até uma sétima forma, conhecida como energia escura, só que a gente sabe muito pouco sobre ela e, por enquanto, a gente não tem aplicação prático-tecnológica dela, então ela fica de fora, beleza? E aí tem uma frase do senhor Antoine Lavoisier, que é a seguinte: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Nesse aspecto acontece o seguinte: qualquer forma de energia dessa que você está vendo aí, ela é capaz de sofrer transformações, ou seja, ela é capaz de se converter nas outras formas. Então, a energia mecânica pode virar energia térmica, a térmica pode virar eletromagnética, a eletromagnética pode virar química, luminosa, enfim. Isso daí pode gerar o processo de transformação de energias. E é isso que a gente estuda em sistemas de transformação de energia. Antes de vermos esses sistemas propriamente ditos, vamos fazer algumas considerações e diferenciações. Você vai reconhecer essas formas de energia do seguinte modo: a energia mecânica talvez seja mais fácil de reconhecer. A parte cinética, se o corpo tem movimento, ele tem energia mecânica. Mas a parte em que ele pode estar parado também guarda energia mecânica, que pode ser na forma gravitacional ou na forma elástica, se ele possuir uma altura para cair ou se ele estiver deformado. A energia térmica ela é um processo associado à temperatura, certo? Ela é comumente chamada de calor. A transferência de energia térmica ganha o nome de calor. Então, se a temperatura do corpo alterar, ou se ele sofrer uma mudança de estado físico, ali eu tenho um processo de calor, de transferência de energia térmica. A eletromagnética é a energia que vai fazer funcionar os nossos geradores e motores. Geradores são os equipamentos que produzem energia elétrica, os motores são equipamentos que vão gastar essa energia elétrica e magnética. Na química, a gente precisa diferenciar o que é uma reação química de uma fissão e uma fusão. E é isso que eu vou fazer agora. Para a gente já ver o sisteminha ali e resolver exercício. Por exemplo, imagina comigo 2 átomos de hidrogênio, né? Então eu tenho lá H1 mais H1. Isso vai me dar uma reação química que seria o H2, certo? Ou seja, se eu pego 2 átomos de hidrogênio e formo com eles uma ligação química, eu vou ter o gás hidrogênio, certo? Isso é uma reação química. Aqui eu tenho um próton e um nêutron
no núcleo de cada um deles e cada um deles tem um elétron na sua eletrosfera. Eles formam a reação química para dar aí para nós o que a gente conhece como gás hidrogênio, certo? Isso é uma reação. Nesse processo eu tenho a energia da reação. Já aqui, numa fusão ou numa fissão nuclear, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Eu posso pegar os mesmos dois hidrogênios e juntá-los para formar o hélio. Nesse processo, eu estou fazendo o que a gente chama de fusão nuclear. Por que ela ganha esse nome? Porque os núcleos desses átomos vão se juntar, literalmente eles vão se fundir para formar um novo núcleo atômico. E agora esse núcleo tem essa eletrosfera aqui que vai possuir os dois elétrons que era dos dois hidrogênios. Então, no caso do processo de fusão nuclear, eu pego dois átomos e junto os núcleos atômicos deles para formar um novo átomo. Então, na fusão, eu não tenho a reação química, no caso, não é uma reação. Ela é um processo mesmo de junção dos dois átomos permanentemente para eles formarem um novo tipo de átomo. Isso é fusão nuclear. Ok? Isso é uma ligação química e isso aqui é uma fusão nuclear. O processo de fissão seria o contrário. Seria, por exemplo, eu pegar esse átomo agora, que é o hélio, e arrancar esse núcleo aí, quebrar esse núcleo em dois. E agora eu consigo separar ele de volta em dois átomos de hidrogênio. Esse processo chama-se fissão. A fissão é quando eu pego um átomo e quebro o núcleo atômico dele para gerar dois novos núcleos menores. Então, essa é a diferença entre a reação química e a fusão e a fissão nuclear. Tá certo? Digamos assim, a reação ela ocorre na eletrosfera. Ela é comandada pelos elétrons. Enquanto que o processo de fusão e de fissão ele acontece no núcleo dos átomos. Certo? Então, ele vai ser comandado ali por prótons e nêutrons. Beleza? Até aqui tudo tranquilo, né? Deixa eu só olhar aqui o telefone. Pronto, então vamos seguir. Dito isso, vamos dar uma olhada aqui no simulador. Ele é um simulador legal. Aqui eu posso colocar vários tipos de sistema, certo? E eu posso inclusive pegar símbolos de energia. Perceba que aqui o editor ele fez somente 5 tipos de energia. Ele acabou ignorando o sexto tipo, que é a energia nuclear, mas eu falo dela um pouquinho daqui a pouco. Então, se eu colocar essa mocinha aqui para pedalar, perceba que a roda da bicicleta dela está ligada a um gerador elétrico. Esse gerador elétrico ele vai acabar abastecendo esse fogão elétrico. Boa noite, Fábio. Seja bem-vindo. Então, o que vai acontecer? Quando eu colocar essa moça para pedalar, o pedal dela gera movimento na roda, esse movimento aciona o gerador elétrico, esse gerador elétrico liga o nosso fogão elétrico e isso vai fazer a temperatura da água começar a subir. E perceba que daqui a pouco a temperatura da água sobe e ela começa a ferver. A menina cansa naturalmente, ela pede comida. Então a gente vai lá. Não, Fábio, faz pouco tempo que a gente começou. Agora que a gente vai começar as aplicações de transição de energia. Então aqui nós temos o quê? Nós temos formas de energia presentes aqui. Primeiro, a forma de energia presente na mocinha é energia química. Por que energia química? Percebe que quando ela cansa, ela pede comida. Por que ela pede comida? Quando a gente come, o alimento ele vai ser quebrado no nosso corpo no processo metabólico e vai haver reações químicas e dessas reações o nosso corpo vai absorver energia.
Essa energia química nós absorvemos através do alimento. Então, essa energia que a gente absorve do alimento, ela vai ser usada para se transformar em outras formas de energia. Qual é a primeira transformação de energia que a gente pode ver aqui? A mocinha consome energia química para converter isso em energia mecânica. Porque com essa energia química do alimento que ela comeu, ela consegue dar movimento para essa bicicleta. Só que essa energia mecânica da bicicleta, né, que é a energia que a mocinha está dando, vai ser transferida para onde? Para o gerador. E esse gerador, ao receber a energia mecânica, ele tem a capacidade de converter ela em energia eletromagnética, que é a forma de energia elétrica. Essa energia elétrica produzida pelo gerador vai acionar o fogão, que vai começar a esquentar. Então, isso vai virar da forma elétrica na forma térmica. A água, quando receber essa energia térmica, vai sofrer os dois processos de energia térmica. Primeiro, ela vai esquentar e aumentar a sua temperatura, mas no momento em que ela começa a ferver, a temperatura para de subir. Perceba que a temperatura estagnou. Porque, além de aumento de temperatura, a energia térmica é capaz de causar a transição de fase, lembra? E é o que está acontecendo aqui, ó, a passagem do líquido para o gasoso. Isso que eu acabei de falar pode ser verificado bem aqui, ó. Se eu colocar aqui para a gente ver as formas de energia, deixa eu só reiniciar. Pronto. Veja, o verdinho representa energia química. Está sendo convertido no cinza, que é energia mecânica. A energia mecânica está virando o azul, que é energia elétrica. A energia elétrica está virando o vermelho, que é energia térmica. Quando o estoque de energia química da nossa garotinha encerra, ela precisa comer de novo, para recarregar aí as suas energias. Certo? Então, esse é o processo de transformação de energia. Esse é um dos casos. Então, aquela anotação que eu fiz aqui, vou voltar lá nela. Ó, uma das 6 formas de energia podem transitar entre si. Nesse caso lá, nós pegamos a química, que virou mecânica, a mecânica virou eletromagnética, a eletromagnética virou energia térmica. O que eu gostaria que vocês dessem uma atenção aqui é o seguinte: perceba que quando a garotinha pedala, parte da energia química dela vira mecânica, mas um pedacinho vai virar energia térmica direto. Ó, por quê? Porque o corpo dela esquenta. Todo o sistema em funcionamento, em troca de energia, estará presente nele a energia térmica, em todos. Sempre haverá perdas de energia por calor. É por isso que quando a gente corre, nós começamos a esquentar e a ficar suados também. Isso é perda da nossa energia na forma térmica. Tá, bora trocar esse sistema aqui? Bora tirar essa garota e bora colocar no lugar dela um negócio que é muito parecido com a nossa hidroelétrica. Eu vou colocar aqui uma queda d'água e veja que quando eu abro a água, essa água cai sobre o rotor do gerador e aciona esse gerador. E o processo se repete como antes. Qual é a diferença aqui? É que antes eu estava usando uma pessoa, eu estava consumindo a energia química de uma pessoa para acionar o rotor. E agora eu estou consumindo uma energia que vem da água. Essa energia que é usada da queda de água, ela é chamada de hidroelétrica. A energia da queda d'água usada para gerar energia elétrica vai ser chamada de hidroelétrica. Só para mudar um pouquinho, vamos tirar aqui essa água e vamos colocar uma lâmpada. Pronto. Então, quando eu ligar aqui, o nosso gerador produz energia para acender a lâmpada. Quais formas de transformação nós temos nesse caso? Perceba que essa água está caindo. Então, ao mesmo tempo que ela tem altura, essa altura vai se transformar em velocidade. Essa energia da queda d'água é energia mecânica. Essa energia mecânica é transferida para o gerador. O que o gerador é capaz de fazer? Ele é capaz de converter essa energia mecânica em energia
elétrica. E essa energia elétrica vai ser usada para acender a nossa lâmpada. Essa lâmpada despeja essa energia elétrica em outras duas formas. A maior parte delas é energia luminosa e um pedaço dessa energia vai ser energia térmica, porque isso aqui é uma lâmpada fluorescente. Toda lâmpada fluorescente, ela esquenta. Então, ela emite tanto luz quanto calor. Ok? Vamos mudar esse sistema um pouco. Vamos pegar aqui agora, deixa eu trocar essa lâmpada. Trocar aqui por um ventilador. Pronto. O que é isso aqui? É o vapor? Vamos trocar por esse outro tipo de lâmpada aqui. E eu vou colocar bem aqui um sistema de vapor. Isso aqui é para simular o que acontece numa usina termoelétrica. Aqui dentro dessa chaleira eu tenho um líquido, eu tenho água. E se eu aquecer essa água, ela ferve. Se eu canalizar o vapor dessa fervura e jogar na nossa turbinazinha aí, ela vai acionar o nosso gerador elétrico e o processo vai reiniciar. Então perceba que a nossa lâmpada acaba de acender. Qual é a forma de conversão de energia que nós temos nesse processo? Como para fazer o vapor eu preciso acender uma chama, aqui nessa chama eu tenho a energia térmica, porque é ela que está aquecendo a água dentro da chaleira para produzir aquele vapor. Só que tem uma coisa que o editor não colocou aqui. É que toda chama ela é um processo, digamos, de combustão. E combustão é uma forma de liberação de energia química. Então, o processo aqui é a combustão libera energia química na forma que vai se converter em térmica. Essa térmica vai gerar o vapor. O movimento desse vapor, movimento é energia mecânica, vai se transformar depois em elétrica e essa energia elétrica vai virar na nossa lâmpada energia luminosa e também uma parte de energia térmica, porque essa lâmpada aqui também esquenta, ela é incandescente. Ela esquenta até mais do que aquela outra. Então deu para sacar onde eu quero chegar? Toda vez que você estiver olhando para um sistema, nesse sistema haverá várias formas de energia. E além de identificar quais são essas formas, você vai ter que identificar quais são as transições entre elas. O que é que está se convertendo no quê? Entendeu? Tranquilo? Eu vou mostrar aqui um último exemplo para a gente fazer aí umas 2 ou 3 questões logo, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem usar o microfone, podem usar o chat, fiquem à vontade. Bom, vamos desligar isso aqui. E agora, eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar aqui um painel fotovoltaico. Será que quando essa garotinha pedalar, esse painel funciona? E nele eu vou ligar um ventilador. Ela pode pedalar aí o quanto ela quiser, que não vai funcionar. Porque o painel fotovoltaico ele não é capaz de converter energia mecânica em energia elétrica. A função dele é converter energia luminosa em energia elétrica. Se eu ligar essa torneira aqui e molhar ele, também não dá em nada. Ele não é capaz de converter a energia da água em energia elétrica. Vapor, tampouco. Posso irradiar ele com vapor aí, ó. Simplesmente não funciona. Mas, se eu colocar ele à luz do sol, aí ele funciona. Por quê? Porque os painéis fotovoltaicos são equipamentos capazes de converter energia luminosa em energia elétrica, e isso de forma direta, sem intermédios. Então aqui a iluminação do sol, a energia luminosa, chega no painel, ele converte essa energia luminosa em energia elétrica. E essa energia elétrica pode ser usada para ligar um ventilador, por exemplo.
Se ela está sendo usada para ligar um ventilador, isso aqui é movimento, eu estou transformando isso em energia mecânica. Então aqui nós podemos ver as transformações de energia no processo. Ele está emitindo energia luminosa. Essa energia luminosa é pega pelo painel e transformada em energia elétrica. E o nosso ventilador transforma isso em energia mecânica. Só que perceba que de vez em quando aqui do ventilador vai sair uma bolinha vermelha de energia térmica. Por que isso? Bom, todo sistema mecânico, ou todo sistema em geral, ele produz energia térmica. Olha lá. Ó. E você já deve ter percebido que o motor do ventilador ele esquenta quando ele está ligado. É porque parte da energia elétrica que ele recebe ele vai converter em energia mecânica, mas nesse aquecimento ele vai jogar fora uma parte em energia térmica. Professor, o senhor não falou em nenhum desses processos da energia nuclear. Bom, então a hora é agora, né? Aqui, o nosso Sol, tem muita gente que pergunta por que o Sol pega fogo se lá não tem oxigênio? Como é que ele está em combustão se não há combustível, né? Não tem o oxigênio? Primeiro ponto, o Sol não está pegando fogo. O Sol, na verdade, ele é como se fosse uma bomba atômica gigantesca. Ele está o tempo todo executando o processo de fusão nuclear. Ele o tempo todo está convertendo na sua superfície gás hidrogênio em hélio. Como é que ele faz isso? Daquele modo que eu expliquei bem aqui. Ó. Ele junta dois núcleos atômicos de hélio, funde esses dois núcleos no processo de fusão para formar de hidrogênio, para formar o hélio. Então ele funde núcleos de hidrogênio para formar o hélio. Nesse processo ele libera uma quantidade enorme de energia. Essa é a energia nuclear, que vai se converter em energia luminosa e chegar aqui ao nosso planeta. Então a energia nuclear está escondidinha aí no Sol. Ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Isso. Ocorre primeiro a fusão nuclear, né? Então tem primeiro a energia nuclear, depois a energia luminosa, depois a energia elétrica, depois a mecânica e a térmica. Lembrando, em todo o processo a gente tem mesmo que seja um pedacinho de energia térmica. Vamos resolver exercício aí? Eu acho que nós podemos começar aqui. Qual? A parte de energia térmica? Ou a parte de fusão? Sim, quando a gente for trabalhar, porque a gente vai resolver umas duas questões aqui agora, e aí eu vou explicar para vocês como é que funciona a matriz energética brasileira. Aí eu vou fazer um resuminho das nossas usinas e nesse resumo eu vou falar da energia nuclear, tá bom? Vamos começar pela questão 1. O primeiro campeão da modalidade olímpica do salto com varas foi o norte-americano William Hoyt, em 1896. Marque a alternativa que indica a sequência de transformações de energia que ocorrem na execução de um salto com vara. Então aqui nós temos letra A. Primeiro nós temos energia gravitacional, depois energia cinética, depois potencial elástica e por fim energia mecânica. Letra B. Primeiro energia cinética, depois potencial elástica, depois energia cinética, depois energia potencial e no fim energia cinética. Letra C. Energia cinética, energia mecânica, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Letra D.
A energia cinética vira energia potencial elástica, a energia elástica vai virar energia cinética, depois energia potencial elástica de novo e, por fim, energia mecânica. E letra E, começa com energia mecânica, temos energia cinética, depois potencial gravitacional, potencial elástica e, por fim, tudo vira calor. Então, qual é a sequência correta de conversões de energia num salto com vara? É aí que a física vai se juntar com a educação física. Por quê? Porque você tem que ter estudado o esporte, conhecer um pouco, para entender qual é a dinâmica desse esporte. Então, ele tem algumas etapas. A primeira etapa é a corrida. O carinha está lá, correndo com a vara. Então, nessa primeira etapa, eu tenho a corrida, eu tenho movimento. Então, a primeira etapa do salto com vara, ela é de energia cinética. Depois, o que ele vai fazer? Ele vai botar essa vara no chão, num dado apoio. E essa vara, ela é feita de um material elástico. Então, quando ele colocar essa vara no chão, num apoio, essa vara tende a sofrer uma deformação. Então, se ela sofre essa deformação, ela vai estar acumulando energia potencial elástica, devido à deformação que essa vara vai sofrer. Quando essa vara se deformar, ela vai fazer o quê? Ela vai tender a empurrar ele para cima. Ela vai jogar ele para cima. Então, aqui ela vai arremessar esse carinha para cima. Então, nesse arremesso dele para cima, ele ganha movimento e altura. Primeiro ele ganha movimento. Então, aqui ele volta a ter energia cinética. E à medida que ele vai subindo e ganhando altura, ele vai ficando cada vez mais lento. Até lá em cima, ele largar essa vara. Largou a vara. E daí ele já vai começar a cair. Só que quando ele está lá em cima, no ponto mais alto, ele praticamente está parado, só tem altura. Ele tem energia potencial gravitacional. Só que daqui a pouco ele começa a cair. E nessa queda dele, ele volta a ter movimento, ou seja, ele volta a ter energia cinética. Então, a correta sequência de transformação de energia que ele vai possuir é: começa com energia cinética, transforma em energia potencial elástica quando a vara entorta no chão, ela arremessa ele para cima, ela dá velocidade para ele subir. Então, energia cinética de novo. Como ele subiu, ganha energia potencial gravitacional. Na hora que ele cair, essa energia potencial gravitacional vai se transformar em energia cinética. Então, qual das alternativas seria a correta? Nós teríamos aqui energia cinética, vai virar energia potencial elástica, que vai voltar a ser energia cinética depois, que vai se converter em potencial, que nesse caso é gravitacional, e que depois vai voltar para a forma cinética. Então, a resposta correta é a letra B, de bola. Ok? Tranquilo, né? Então, vamos aí a outra questão. Questão número 2, muito boa. Olha o que diz. Em última análise, a energia utilizada por alguém em uma corrida veio do Sol. Olha que frase magnífica. Em última análise, a energia utilizada por alguém em uma corrida veio do Sol. Parece estranho. Como assim eu estou correndo
E essa energia que eu estou usando para correr, eu peguei ela do Sol. Bom, marque a alternativa que justifica essa afirmação. Letra A. Essa frase claramente refere-se à fixação da vitamina D, impossível de ser obtida por meio de suplemento ou alimentação. Então, o que justifica essa frase é porque com a absorção de luz do Sol nós fixamos a vitamina D no nosso corpo, e essa vitamina D não possui suplemento alimentar que tenha ela. Isso é falso. Isso é falso. Nós já podemos comprar vitamina D na forma de suplemento alimentar. Apesar dela ser fixada pelo Sol aí de modo natural, nós já temos como repor vitamina D sem essa necessidade. Letra B. A frase está incorreta, já que somente plantas executam o processo físico-químico da fotossíntese. Então a letra B está dizendo que isso aqui seria verdadeiro, que a gente usa para correr a energia que a gente pega do Sol se nós fôssemos plantas. E planta nem corre. Os seres vivos, os animais, não fazem fotossíntese. Faz sentido. Letra C. A frase está correta. O corredor absorve a energia dos alimentos que ingeriu. E a energia dos alimentos, por sua vez, foi obtida no processo natural de fotossíntese. O que a letra C está dizendo, pessoal? Ela está falando que nós, seres humanos, né, animais, mamíferos, nós comemos alimentos de origem, em alguma escala da cadeia alimentar, origem vegetal. E as plantas, elas obtêm a sua energia através da fotossíntese. Elas pegam a energia do Sol. Ou a gente come direto essas plantas, ou nós vamos comer os animais que comeram essas plantas. Então, em algum momento, a energia que nós vamos estar ingerindo, de fato, veio do Sol. Olha que bacana! Será? Letra D. A afirmação está incorreta, pois contraria o princípio de Lavoisier. O princípio de Lavoisier fala que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tudo se conserva, no caso, né? Não. Isso não tem nada a ver, isso não contraria o princípio de Lavoisier, ou todas as afirmações anteriores estão incorretas. Bom, aqui a resposta correta é a letra C. De fato, é a letra C. Na cadeia alimentar, em algum momento dela, nas relações aí biológicas, ou nós vamos consumir direto os alimentos de origem vegetal, que absorvem energia do Sol, ou nós vamos consumir alimentos de origem animal, mas que em alguma parte da cadeia se alimentaram de alimentos de origem vegetal. Então, de fato, em última análise, a energia do nosso corpo veio do Sol. Muito bacana essa questão, muito bacana mesmo. Resposta correta, letra C. Vamos fazer outra. Essa questão 3 é muito legal. Vamos fazer aqui a questão 3. Depois nós vamos fazer... Por enquanto vamos usar a 3. Porque a questão número 5, pessoal, ela é bem parecida com a questão número 1 que nós resolvemos. Nós podemos fazer até ela depois da 3. E depois eu vou explicar a matriz energética brasileira, que é isso bem aqui, ó. Explicar como é que funciona cada tipo de usina, para a gente fazer as demais, tá bom? Então, bora lá. Isso é uma questão do Enem, tá? O manual de funcionamento de um captador de guitarra elétrica apresenta o seguinte texto. Esse captador comum consiste de uma bobina, fios condutores enrolados em torno de um ímã permanente. O campo magnético do ímã induz o ordenamento dos polos magnéticos na corda da guitarra, que está próxima
a ele. Assim, quando a corda é tocada, as oscilações produzem variações com o mesmo padrão no fluxo magnético que atravessa a bobina, que é transmitida até o amplificador e daí para o alto-falante. Um guitarrista trocou as cordas originais de sua guitarra, que eram feitas de aço, por outras feitas de nylon. Com o uso dessas cordas, o amplificador ligado ao instrumento não emitia mais som, porque a corda de nylon. Então, bora tentar entender o contexto da coisa. A situação é a seguinte: o carinha tem uma guitarra. Tem lá a guitarra. As cordas dessa guitarra dele eram feitas de aço. Feitas de aço. E abaixo delas havia um sistema de captação, que é o captador da guitarra dele. O que a questão fala desse captador? Esse captador nada mais é do que um ímã permanente com uma bobina enrolada nele, que são fios elétricos. Esse ímã vai ter lá o seu polo norte e o seu polo sul. E ele vai magnetizar essas cordas da guitarra. Ou seja, essas cordas que estão próximas desse ímã também vão virar ímãs. Elas vão ser magnetizadas por indução. E ele fala o seguinte: quando essa corda é tocada, quando ela vibra, a vibração dela próximo desse outro ímã permanente vai criar nessa bobina, que é esse conjunto de fios, um sinal elétrico na mesma frequência de vibração da corda. E isso daí vai ser transmitido para um alto-falante, para um amplificador que vai jogar isso no alto-falante. E ali vai ser produzido o som amplificado da guitarra. Mas como e por que isso é possível? E por qual motivo, quando ele troca as cordas de aço por cordas de nylon, o som já não é mais transmitido através do amplificador para o alto-falante? Vamos olhar as alternativas. Com o uso dessas cordas, o amplificador ligado ao instrumento não emitia mais som, porque a corda de nylon, então tem alguma coisa a ver com a corda de nylon. Letra A. Isola a passagem de corrente elétrica da bobina para o alto-falante. Letra B. Varia seu comprimento mais intensamente do que ocorre com a corda de aço. Letra C. Apresenta uma magnetização desprezível sob a ação do ímã permanente. Letra D. Induz correntes elétricas na bobina mais intensas que a capacidade do captador. Letra E. Oscila com uma frequência menor do que a que pode ser percebida pelo captador. Bom, deixa eu mostrar para você como é que funciona a situação. Quando você tem um ímã próximo de uma bobina, se você movimentar esse ímã próximo da bobina, que é esse enrolado de fios, ele vai induzir nela uma corrente elétrica. Como esse ímã permanente acabou de magnetizar as cordas da guitarra, quando elas balançarem, elas vão induzir corrente elétrica nessa bobina de fios. Essa corrente elétrica vai ser transmitida para o amplificador e o amplificador vai jogar isso como som para o alto-falante. Mas por que com a corda de aço isso funciona bem? Porque a corda de aço é um material ferromagnético. E materiais ferromagnéticos são facilmente imantáveis, eles são facilmente magnetizáveis. Então a corda de aço da guitarra, ela magnetiza muito bem. E magnetizando bem, ela vai induzir bacana a corrente elétrica na bobina. Quando eu troco isso para a corda de nylon, a corda de nylon já vai ser um material diamagnético.
O que é isso, professor? O material diamagnético é aquele que não magnetiza. Ele nem magnetiza. A magnetização dele é desprezível. Então, quando essa corda de nylon balançar, como ela não vai ser um ímã, porque ela não vai estar magnetizada, ela não vai ser capaz de induzir corrente elétrica na bobina e por isso não vai aparecer o som no amplificador nem no alto-falante. Então, a resposta da nossa questão seria a letra C. A magnetização do nylon é muito pequena, é desprezível, e por isso ela não é capaz de produzir na bobina a corrente elétrica quando ela balança. A resposta seria a letra C, de casa. A letra A, isola a passagem de corrente elétrica, está falsa porque ela nem encosta na bobina. É por indução, não é por contato. Na letra B, varia o seu comprimento mais intensamente do que ocorre com o aço. Isso é falso, isso é um fenômeno de dilatação térmica, nem está falando disso na questão. Na letra D, fala que induz correntes elétricas na bobina mais intensas que a capacidade do captador. Isso é falso, porque se isso aí fosse possível, em vez do amplificador ficar mudo, ele ficaria mais barulhento ainda. E na letra E, fala que oscila com frequência menor do que pode ser percebida. Isso é falso porque o som da guitarra não deve mudar com a troca da corda, senão vai ser impossível tocar a guitarra, né? Se ela mudar ali a frequência totalmente. Então a resposta mesmo é a letra C. E o bacana aqui, mostrar para você rapidão, é a gente entender como é que funciona o alto-falante. Mas antes de entender como funciona o alto-falante, olha que conversões de energia a gente tem no processo. Quando você vai lá e toca a corda, você está balançando ela, você está produzindo energia mecânica. Energia mecânica. Essa energia mecânica vai induzir uma corrente elétrica na bobina. Então ela vai se transformar em energia eletromagnética. Essa energia eletromagnética vai chegar no amplificador, ele vai aumentar a potência dela e vai jogar aqui no alto-falante. Você sabe como é um alto-falante por dentro? Esse fundo dele é um ímã grandão. E em cima desse ímã tem uma bobina de fios enrolada, ligada no fio elétrico. Essa bobina está presa nesse pano do alto-falante. Então o que acontece? Quando ela recebe o sinal elétrico, ela vira um ímã. Ela vira um eletroímã. Ou seja, você tem um ímã em cima de outro ímã. A bobina vai ser um ímã e embaixo dela eu já tenho um ímã grandão. Então como é que ela vibra? Quando ela é acionada, ela cria o mesmo polo magnético do ímã. Por exemplo, vai ficar norte contra norte. Então, quando ficar norte contra norte, ela pula para cima. E depois ela inverte, ela deixa de ser norte e vira sul. Aí o ímã puxa ela para baixo. Ou seja, à medida que os polos vão aparecendo na bobina, ela fica pulando para cima e para baixo, para cima e para baixo, em cima do ímã grandão que está embaixo. E é isso que faz esse pano do alto-falante se mexer e produzir o som que a gente ouve. Então é um mecanismo bem simples de fazer, muito bacana mesmo, bem fácil. E ele mostra que a energia mecânica se converte em eletromagnética e depois essa energia eletromagnética volta a ser energia mecânica, porque ela vai se transformar em som. Ele só pegou o som da corda e fez um processo de amplificação. Por isso que o nome dessa peça aqui é amplificador. Vai funcionar com corda de nylon? Não vai. A guitarra foi feita para corda de aço. Beleza? Então vamos para a próxima. Eu acho, pessoal, que dá para a gente resolver mais essa e aí a gente vai ter que trocar de sala. Daqui a pouco vai pintar aquele aviso das 1 hora da primeira chamada. Aí a gente cria um link novo, eu mando lá no grupo e aí a gente troca, né? Então bora lá.
Bora fazer aí a 5? Aí a gente muda de sala. Olha aí o que diz a questão 5. No dia 15 de fevereiro de 2014, em Donetsk, na Ucrânia, o recorde mundial de salto com vara foi quebrado por Renaud Levallois. Me perdoem o pessoal que sabe francês, eu não faço a menor ideia do que eu acabei de dizer. Bom, com a marca de 6,16 metros. Nesse tipo de salto, o atleta realiza uma corrida e utiliza uma vara para conseguir ultrapassar o sarrafo, termo utilizado para referir-se à barra horizontal suspensa, que deve ser ultrapassada no salto. Considerando que ele ultrapassou o sarrafo com uma velocidade horizontal da ordem de 1 centímetro por segundo, produto das transformações de energia ocorridas durante a prova, tem-se que, após perder o contato com a vara, no ponto mais alto de sua trajetória, a energia mecânica associada ao atleta era. Então, bora lá. Letra A, somente cinética. Letra B, somente potencial elástica. Letra C, somente potencial gravitacional. Letra D, somente cinética e potencial gravitacional. Ou letra E, cinética, potencial elástica e potencial gravitacional. Bom, essa questão ela exige um desenho e 2 esclarecimentos. Primeiro, a questão fala que quando esse cara passa por cima do sarrafo, ele está no ponto mais alto, ele já largou a vara está para cá. E ele está na seguinte circunstância. Ele empurrou a vara e ele está se movendo na horizontal com uma velocidade de 1 centímetro por segundo. Ele está no ponto mais alto. Então, se ele tem essa velocidade horizontal, essa trajetória que ele fez aqui, ela é uma parábola. Ele não vai cair aí embaixo, muito aí perto. Ele vai cair um pouquinho para frente. Ou seja, ele está no ponto mais alto, mas ele vai começar a cair indo para frente. Ele não vai vir direto numa reta para baixo. Então, o que acontece? Ele não parou. Ele está na sua altura máxima, mas ele não está em repouso. Então, ao mesmo tempo que ele tem velocidade, ele tem altura. Ele ainda está caindo, mas ele tem uma velocidade, porque ele está se movendo para frente. Se ele tem velocidade, pelo menos uma parte dessa energia está na forma cinética. Tem movimento, tem velocidade, tem energia cinética. E se ele tem altura para cair, ele tem energia potencial gravitacional. Professor, tem energia elástica? Não, porque a partir do momento que ele soltou a vara, ela já não mais vai estar deformada. Ela já vai ter voltado ao seu formato original. Então a energia elástica que ela tinha não existe mais. Nessa situação, ele só tem energia cinética e energia potencial gravitacional. A resposta correta, então, é a letra B de dado. As duas formas que ele vai ter são de energia cinética e de energia potencial gravitacional. Por que eu coloquei isso dessa forma? Porque existem duas condições. Tá? É bom que vocês anotem isso. Eu vou criar um quadro novo, tá bom? Existem duas condições no movimento que são as seguintes. Eu tenho queda livre e lançamento para cima, que é o lançamento vertical. Vou colocar aqui para cima.
E eu tenho lançamento horizontal e o lançamento oblíquo. Qual é a diferença entre esses? A diferença é a seguinte: na queda livre e no lançamento vertical para cima, na altura máxima, a velocidade é nula. Ou seja, a velocidade vai ser igual a zero. Isso quer dizer que na altura máxima, tanto da queda livre quanto do lançamento vertical para cima, a gente vai ter somente energia potencial gravitacional. A energia cinética vai ser nula, vai ser zero. Já no lançamento horizontal e no lançamento oblíquo, quando estivermos na altura máxima, a velocidade não é nula, ela vai ser mínima, mas vai ser maior que zero. Isso indica que na altura máxima, além de energia potencial gravitacional, nós vamos ter uma energia cinética, por mais que essa energia cinética seja mínima, mas vai ser maior que zero. Então isso aqui é muito importante de vocês anotarem, porque às vezes esses sistemas que é para analisar energia cinética e energia potencial gravitacional, eles trazem esses dois tipos de situação. Queda livre e lançamento vertical são movimentos simples. Isso aqui é movimento unidimensional, que é um movimento simples. Já o lançamento horizontal e o lançamento oblíquo é movimento composto, é movimento bidimensional. Que foi o caso dessa questão que nós acabamos de resolver. Só façam mais um desenho, tá bom? Porque aqui eu escrevi, mas eu não coloquei qual é o formato desses lançamentos. Deixa eu fazer só mais um quadro com formato para vocês. Quando eu estou falando de queda livre, eu estou falando do seguinte, eu estou falando de um negócio que está lá em cima e ele é deixado cair para baixo. Então, isso é uma queda livre. É quando o negócio está lá em cima e ele vem de cima para baixo. Quando eu falo de lançamento vertical para cima, é um negócio que estava aqui embaixo e eu vou jogar ele para cima. Só que ele vai chegar lá em cima numa altura máxima e depois ele vai voltar. Só que na mesma linha que ele foi, ele volta. Então, tanto num caso quanto no outro, aqui eu tenho uma altura máxima para queda livre, que é de onde o movimento começa, e aqui eu tenho uma altura máxima para o lançamento para cima, que é até onde o corpo consegue subir. Então, aqui é queda livre, aqui é lançamento para cima. Tá? Já no lançamento oblíquo e no lançamento horizontal, o lançamento horizontal é assim. O corpo parte de uma certa altura, só que ele cai para frente, ele não cai direto para baixo. Enquanto ele vai caindo, ele anda para frente. No lançamento oblíquo, eu jogo ele inclinado. Ele sobe, chega na altura máxima, depois ele começa a cair. Então, nesses dois casos, a altura máxima no lançamento horizontal é onde o movimento começa, e no lançamento oblíquo é até onde ele consegue chegar, né, de altura máxima. Em ambos os casos, na altura máxima, nós vamos ter energia cinética. Não vai ser nula. Ok? Então é só para fazer esse desenho aí para vocês terem noção de qual é a trajetória desses
dois movimentos, tá bom? Então bora lá, pessoal. Agora a gente vai ver rapidão como é que funciona a matriz energética aí brasileira, as formas de obtenção de energia elétrica, né? A eletricidade é a nossa principal forma de energia para fazer as coisas. Então você vai ver lá no resumo que eu coloquei um pouquinho sobre a matriz energética do Brasil. No Brasil, 64,9% da energia vem das hidroelétricas, ou hidrelétricas, se você preferir. Os dois nomes estão corretos. 9,3% vem de gás natural. Esse gás natural é que a Petrobras ficou procurando petróleo e encontrou um montão de gás. A energia eólica está subindo, ela já representa aí 8,6% da nossa matriz energética. Biomassa vem com 8,4%, carvão e seus derivados 3,3%, energia nuclear, por enquanto temos bem pouco, que é 2,5%, derivados de petróleo 2% e energia solar vai dar um arranque aí nessa próxima década, mas por enquanto representa 1% da nossa produção. Tá. Por que eu coloco esse quadro aqui? Porque nós não podemos confundir as formas de energia, que são aquelas 6 que eu falei no começo, que é a energia mecânica, térmica, eletromagnética, luminosa, química e nuclear, com os sistemas de transformação de energia. Isso que está aqui representa os sistemas de transformação de energia. Ok? Então, eu quero que você faça um resuminho junto comigo, porque cai bastante no Enem essa situação de você reconhecer os sistemas. Então, o primeiro e principal sistema, que são próximos um do outro, é a hidrelétrica, e a eólica. A hidrelétrica e a eólica eles são sistemas bem similares, por quê? Porque ambos usam energia mecânica. Eles são sistemas que vão trabalhar com energia mecânica. E essa energia mecânica vai ser transformada em energia elétrica. Como é que a hidroelétrica funciona? Ela retira a energia mecânica da onde? Da água. Então nós temos lá o armazenamento de água. Esse armazenamento de água, ela vai acumular energia potencial gravitacional, vai transformar em energia cinética, e essa energia cinética vai ser transformada por uma peça conhecida como dínamo. O dínamo é um equipamento capaz de transformar a energia mecânica em energia elétrica. Certo? É isso que fica dentro das turbinas das hidroelétricas. É isso que nós damos o nome lá de geradores. Já na eólica é um sistema parecido, só que na eólica a energia mecânica que nós vamos usar é a energia do ar, através da movimentação de ar, que é o que nós conhecemos como vento. Ali a energia cinética do ar, que é uma das formas da energia mecânica, vai fazer o rotor do aerogerador se mover e dentro dele tem um dínamo que vai transformar essa energia mecânica em energia elétrica. Ambas são formas de energia tecnicamente limpas, elas não geram gases poluentes, porém elas têm limitadores. O principal limitador da energia hidroelétrica é o grande impacto ambiental que causa. Porque uma área muito grande tem que ser alagada para criar os reservatórios para fazer as hidroelétricas. Já no caso da
usina eólica, eu preciso de um corredor de ventos. Então, para eu instalar uma usina eólica, eu preciso de planície. Eu preciso de uma região plana. E, de preferência, num lugar onde as correntes de convecção, que é o que causa os ventos, sejam consideravelmente regulares. É por isso que essas usinas, os locais ideais para elas são na divisão entre a terra e a água. Tanto é que algumas agora estão sendo instaladas dentro da água, né? Acima da água, nos mares. Então, hidrelétrica e eólica, ambas usam como fonte primordial a energia mecânica, tá bom? Já nós vamos ter outras três, que são as usinas térmicas. Serão as chamadas termoelétricas. A termoelétrica ela vai ter três tipos de fonte primária. Nós vamos ter a geológica. Deixa eu só mudar essa cor aqui. Nós vamos ter termoelétrica geológica. Nós vamos ter termoelétrica de combustão. E nós vamos ter termoelétrica nuclear. Como é que essas coisas funcionam? Basicamente, a forma de energia que elas vão usar é a energia térmica. Essa energia térmica basicamente é calor. Na geológica, esse calor ele é retirado do próprio núcleo da Terra. O próprio interior da Terra é quente. Então, quando eles acham um bolsão de água quente, eles usam essa água quente como fonte de energia. Já na combustão, é usada uma caldeira cheia de água que vai ser queimado um combustível para esquentar essa caldeira. No caso da nuclear, o calor vem da reação da fusão ou fissão nuclear, que também vai ser usado para esquentar a água em uma caldeira. Em suma, uma usina termoelétrica desses três tipos aqui, ela vai usar essa energia térmica para criar vapor. Então, essa energia térmica vai ser usada para criar vapor. Esse vapor, quando a térmica criar vapor, ele vai virar energia mecânica. E é essa energia mecânica que vai se transformar em energia elétrica pela ação da mesma peça, que é o dínamo. Qual é a situação? Qual é talvez a impedância de cada uma? Para uma usina geológica, você precisa contar com uma boa geografia do local. Não é em qualquer lugar você acha bolsão d'água escondido e fervendo dentro da terra. A de combustão, você tem o problema de CF6. Você está emitindo gases. Né? A queima dela, a queima dos gases, vai poluir o meio ambiente. E na nuclear, o principal problema é, digamos, ela é a forma de energia limpa, ela não é muito cara, só que ela tem os seus riscos, né? Ela tem o risco de vazamento radioativo. Fora as questões aí políticas em volta, né, da energia nuclear, que países como os Estados Unidos não querem que os outros países tenham energia nuclear, pelo risco de criarem aí armas de destruição em massa. Então, esse resuminho aqui ajuda você a entender como é que funciona. Um outro problema de qualquer usina termoelétrica
é que depois que o vapor vai para o dínamo e converte energia elétrica, ele tem que retornar para a caldeira. Então, esse vapor ele vai precisar de um sistema de resfriamento. Esse sistema de resfriamento ele vai consumir bastante água. Então, ele vai precisar de um rio, ele vai precisar de, da água do mar ou de um reservatório próprio de água. E isso é consumo. Então, todo sistema de termoelétrica ele precisa de um sistema de resfriamento. Tá legal? Então, vimos aí que as hidrelétricas e eólicas pegam direto a energia mecânica da água e do ar. Já nas termoelétricas, pega-se energia térmica para criar vapor. A energia mecânica desse vapor é que vai ser convertida em energia elétrica. E aí, em laranja, você tem as principais dificuldades de cada forma de energia dessa aí, cada forma de conversão. Professor, não está faltando uma aí? Está faltando e eu vou colocar ela sozinha, porque ela é especial. Que é a energia solar. A energia solar é um caso à parte. Porque o que funciona num sistema de energia solar? A energia solar, ela simplesmente vai usar a luz. Essa luz, que é energia luminosa, né? Essa energia luminosa vai virar diretamente energia elétrica através dos painéis fotovoltaicos. Então, qual é talvez a impedância desse tipo de energia? É que você precisa de uma região plenamente iluminada. Ou seja, onde a incidência dos raios solares seja grande o ano todo. Então você não pode instalar onde faz sombra, onde chove muito, onde está sempre o tempo todo nublado. Então a principal impedância é essa. A outra coisa é o custo. Por enquanto, o custo de painéis fotovoltaicos pelo tipo de material que eles usam é muito elevado. Então esse painel, ele por enquanto é caro. Ok? Basicamente são essas as formas de energia que a gente tem. Só para exemplificar, para a gente resolver o resto das questões, essa tal combustão aqui, professor, ela é queima de que tipo de combustível? Pode ser carvão, pode ser gás, pode ser petróleo, pode ser biomassa. Qualquer coisa que pegue fogo ali e eles consigam acender a caldeira, eles vão queimar. Tá certo? Então vamos fazer aí o restante das questões. Deixa eu só conectar aqui o meu celular. Bora lá. Vamos começar aqui pela questão número 4. Deseja-se instalar uma estação de geração de energia elétrica em um município localizado no interior de um pequeno vale, cercado de altas montanhas de difícil acesso. A cidade é cruzada por um rio que é fonte de água para consumo, irrigação das lavouras, de subsistência e pesca. Na região, que possui pequena extensão territorial, a incidência solar é alta o ano todo. A estação em questão irá abastecer apenas o município apresentado. Qual forma de obtenção de energia entre as apresentadas é mais indicada para ser implantada nesse município, de modo a causar um menor impacto ambiental? Pessoal, se vocês mandaram alguma coisa no chat nesse meio tempo, mandem de novo, que só agora que eu tive acesso, tá?
Só agora que eu consegui ligar o telefone aqui. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vocês mandem lá de novo que eu respondo, tá bom? Bom, então, os caras têm que instalar aí um tipo de usina para produzir energia elétrica para eles, atendendo às características desse lugar e dessa comunidade que eles são. Então, eles são um lugar pequeno, no interior, município de interior. Eles moram num vale que é cercado de montanhas muito altas e que é difícil acessar. A cidade deles passa um rio. Esse rio é fonte de consumo dessa água para plantação, para pesca, para banho, para tudo. A região é pequena e lá a incidência solar é alta o ano todo. Essa estação que eles vão gerar vai abastecer somente eles, não vai abastecer mais ninguém. Então, qual das formas seria melhor para eles? Letra A. Termoelétrica. Aqui onde está escrito país, é pois. Erro de digitação, tá? Pois é possível utilizar a água do rio no sistema de refrigeração. Bom, dá para instalar uma termoelétrica? Dá. Só que dependendo do tipo de termoelétrica, eles vão ter que queimar gases, queimar combustível, isso vai gerar gases de efeito estufa, e eles vão ter que usar a água do rio no sistema de refrigeração. Se eles usarem essa água do rio no sistema de refrigeração, ela vai ficar imprópria para o consumo, imprópria para a lavoura e imprópria para os peixes que habitam a água. Então, termoelétrica não é uma boa ideia. Letra B. Eólica, pois a geografia do local é própria para a captação desse tipo de energia. Eólica. Como é lá o lugar onde eles moram? Difícil acesso, um vale rodeado de montanhas. Não é o melhor lugar para instalar energia eólica, uma central eólica. A central eólica precisa de planície e é dificílimo montar aquele aerogerador. Então, praticamente seria impossível montar ele lá em cima nas montanhas, e se montar ele dentro do vale, não vai ter vento bastante para ele produzir energia. Então, eólica não é uma boa ideia. Letra C. Nuclear, pois o modo de resfriamento de seus sistemas não afetaria a população. Mentira, a nuclear é um tipo de termoelétrica, um tipo de combustível para termoelétrica. E o modo de resfriamento vai também usar a água do rio. E se usar água do rio, a gente já viu que vai prejudicar bastante a comunidade. Então, nuclear não é uma boa ideia, além do risco que ela traz, e uma comunidade pequena não conseguiria fazer uma usina nuclear só para si. É muito difícil politicamente de fazer isso. Letra D. Fotovoltaica, pois é possível aproveitar a energia solar que chega à superfície do local. Bom, pode ser uma boa ideia, porque lá está dito que a incidência de luz solar nesse local é grande o ano inteiro. Então, se tem bastante luz do sol ali o ano inteiro, uma usina fotovoltaica, apesar dela ser um pouquinho cara, ela é boa porque à medida que ela está instalada, a manutenção dela é muito barata e ela consegue atender comunidades pequenas, já que o potencial de produção dela não é tão grande assim. Bom, vamos olhar a última. Letra E. Hidrelétrica, pois o rio que corta o município é suficiente para abastecer a usina construída. Pode até ser. O problema é que para construir uma hidrelétrica ela é uma obra muito cara, o impacto ambiental dela é muito grande, e isso afetaria a população. Provavelmente a hidrelétrica acabaria com a comunidade deles. Então não é uma boa ideia. A melhor forma de energia para essa comunidade mesmo é a fotovoltaica. É a letra D de dado. Beleza? Questão legal do Enem. Tem mais uma aqui do Enem que é maneiríssima. A falta de conhecimento em relação ao que vem a ser um material radioativo e quais os efeitos, consequências e usos da radiação pode gerar o medo e a tomada de decisões equivocadas, como a apresentada no exemplo a seguir.
uma companhia aérea negou-se a transportar material médico por este portar um certificado de esterilização por irradiação. A decisão tomada pela companhia é equivocada, pois: letra A. O material é incapaz de acumular radiação, não se tornando radioativo por ter sido irradiado. Letra B. A utilização de uma embalagem é suficiente para bloquear a radiação emitida pelo material. Letra C. A contaminação radioativa do material não se prolifera da mesma forma que as infecções por micro-organismos. Letra D. O material irradiado emite radiação de intensidade abaixo daquela que ofereceria risco à saúde. Letra E. Um intervalo de tempo após a esterilização é suficiente para que o material não emita mais radiação. E agora, olha que situação. Os caras no avião impediram de transportar o material médico por ele ter sido esterilizado com radiação, que é energia luminosa. E é aí que mora o problema da falta de conhecimento. Por quê? Porque quando a gente fala em radiação, a radiação, que são as ondas eletromagnéticas, elas são uma faixa bem extensa. E elas são determinadas pela frequência. Para cá eu tenho frequência maior, para cá eu tenho frequência menor. Bem aqui mora o que a gente chama de luz, que é isso que a gente consegue ver. A luz, pessoal, é uma radiação. E ninguém é impedido de voar porque foi iluminado. Nas frequências menores, eu tenho o infravermelho, temos micro-ondas, temos ondas de rádio e temos ondas longas, que são as ondas de torres de transmissão de energia elétrica. Nas frequências maiores, nós temos o UV, que é o ultravioleta, temos lá os raios X e temos lá radiações como a radiação gama. O nosso problema talvez esteja aqui. Do UV para frente, essas radiações ganham o nome de ionizantes. O que são radiações ionizantes? Elas são ondas que são capazes de arrancar elétrons dos materiais e mudar a estrutura deles. Essas radiações, em contato com matéria orgânica, elas já são capazes de produzir mutações e até mesmo causar câncer. Aqui para baixo é onda normal. São as radiações não ionizantes, que não oferecem qualquer tipo de risco para a nossa saúde, pelo menos não a curto prazo. Então, o que acontece? Quando a gente vai esterilizar um material médico, geralmente usa-se na esterilização desse material essa radiação aqui, a ultravioleta. Ela é muito eficiente para eliminar bactérias e até mesmo vírus que, por exemplo, uma lavagem com água e sabão não é capaz. Só que esse material irradiado, ele não absorve essa radiação, ele não retém. E mesmo que ele retivesse, ela não é uma radiação perigosa, como o raio X ou mesmo um raio gama. Não é desse porte. Não é um material radioativo que a gente chama. O fato de irradiar para limpar o material não vai torná-lo radioativo, por ele não absorver essa radiação. Ela só mata as bactérias e micróbios e pronto. Isso é usado, por exemplo, para limpar os alimentos dentro das latas. Quando você compra lá um alimento enlatado, por exemplo, uma salsicha, uma lata de salsichas. O que eles fazem lá? Eles irradiam ela para matar possíveis micróbios e bactérias que tivessem ali, mesmo com a lata já fechada. E nem por isso eles estão te vendendo um alimento radioativo. Isso não existe. Então, a resposta da nossa questão é a letra A.
O material é incapaz de acumular radiação, não se tornando radioativo somente pelo fato de ter sido irradiado. Isso é desinformação. Se a companhia aérea tivesse alguém especializado que entendesse do assunto, não tomaria uma decisão equivocada como essa. É claro que as outras respostas podem até fazer algum sentido, e é de propósito, viu? O Enem faz isso de propósito. Alguma dúvida quanto a alguma das respostas dessa questão aí? Tipo, professor, por que não pode ser a letra B? Por que não pode ser a C? Enfim. Vamos até dar uma olhada nisso, que é importante. Você ia marcar a letra A mesmo ou alguma outra? Por exemplo, a letra B fala: a utilização de uma embalagem é suficiente para bloquear a radiação emitida pelo material. Isso é verdade. Nós temos embalagens anti-radiação, mas pensa comigo, isso é equipamento médico. Por que eu iria querer um equipamento médico como um bisturi ou uma pinça radioativo? Eu não vou usar um material radioativo para operar uma pessoa, né? Uma pinça ou um bisturi. A letra C fala que a contaminação radioativa do material não se prolifera da mesma forma que as infecções por micro-organismos. Isso é falso. Na verdade, isso é verdade. Não é por contato. Uma contaminação radioativa ela é muito pior do que uma contaminação por micro-organismos. Então, se isso de fato fosse um material radioativo, ele seria mais perigoso do que um vírus ou uma bactéria. A letra C está fora. E aqui, a letra D. Ó. O material irradiado não emite radiação com intensidade. Emite radiação com intensidade abaixo daquela que ofereceria risco à saúde. Isso é falso. A radiação, o que importa nem é tanto a intensidade, mas a frequência que ela tem. Então, se eu tenho um material ali emitindo radiação gama, ele já é um perigo para a saúde. Tanto é que o cara do raio-x, eu não sei se vocês já tiraram alguma vez, fizeram um raio-x, ele te bota lá segurando um negócio e vai embora se esconder atrás de uma parede de chumbo. E ele ainda fala, não, relaxa que é seguro. Mas ele fica escondido. E a letra D. O intervalo de tempo após a esterilização é suficiente para que o material não emita mais radiação. Bom, isso aqui seria verdade se, por exemplo, eu limpar um bisturi com radiação gama, se eu deixar esse bisturi anos sem usar, décadas, aí sim vai ser tempo suficiente para que ele não emita mais radiação. Então a letra E está fora de cogitação. Eu não quero limpar um bisturi agora para usar ele daqui 30 anos. Beleza? Vamos fazer aí as duas últimas, questão 7 e questão 8. Sétima. A energia geotérmica tem origem no núcleo derretido da Terra, onde as temperaturas atingem 4.000 graus Celsius. Essa energia é primeiramente produzida pela decomposição de materiais radioativos dentro do planeta. Em fontes geotérmicas, a água aprisionada em um reservatório subterrâneo é aquecida pelas rochas ao redor e fica submetida a altas pressões, podendo atingir temperaturas de até 370 graus Celsius sem entrar em ebulição. Ao ser liberada na superfície, à pressão ambiente, ela se vaporiza e se resfria, formando fontes ou geysers. Se você quiser ler geysers, tudo bem. Português. O vapor de poços geotérmicos é separado da água e é utilizado no funcionamento de turbinas para gerar eletricidade. A água quente pode ser utilizada para aquecimento direto ou em usinas de dessalinização. Então esse texto fala sobre como é que funciona aí os poços geotérmicos, né? Que são esses bolsões d'água dentro da terra que são utilizadas para aquecimento ou mesmo para gerar eletricidade. Fala um pouquinho sobre como é que o processo começa e como é que ele termina. Depreende-se das informações acima que as usinas geotérmicas, letra A, utilizam a mesma fonte primária de energia que as usinas nucleares, sendo, portanto, semelhantes os riscos decorrentes de ambas. Olha, isso aqui é parcialmente correto.
Ele fala que esse calor que vem de dentro da Terra, que é da energia geotérmica, em princípio, ele também é obtido por reação nuclear, lá no núcleo do nosso planeta. Mas os riscos de uma usina geotérmica e de uma usina nuclear, propriamente dito, não são semelhantes, não. Os riscos de uma usina nuclear são muito maiores do que de uma usina geotérmica. Letra B. Funcionam com base na conversão de energia potencial gravitacional em energia térmica. Não, né? Uma usina térmica não usa energia potencial gravitacional. Letra C. Podem aproveitar a energia química transformada em térmica no processo de dessalinização. Não. Na verdade, o que ocorre no processo é o contrário, né? É a energia térmica que vai acabar se convertendo em energia química em algum momento nessa dessalinização. Letra D. Assemelham-se às usinas nucleares no que diz respeito à conversão de energia térmica em cinética e depois em elétrica. Olha só, se a gente voltar aqui no nosso resuminho, a gente vai ver basicamente isso daí, né? Tanto a usina geológica, que é a geotérmica, como a nuclear, que é chamada de termonuclear, o princípio delas é converter energia térmica para gerar vapor. E eu quero o movimento desse vapor, que é a energia mecânica na forma cinética. Então, tanto uma quanto a outra vão converter térmica em cinética e cinética em elétrica, através do dínamo. Então, faz muito sentido essa letra D. Elas são semelhantes porque ambas transformam a energia térmica em cinética e depois a cinética em elétrica. Letra E. Transformam inicialmente energia solar em cinética e depois em energia térmica. Não. Letra E está fora. Letra E fora. Então a resposta mesmo da questão é a letra D de dado. Beleza? Elas convertem térmica em cinética e depois cinética em elétrica. Sobre as usinas térmicas, tem um novo modelo chamado heliotérmica. Quando acabar a aula, eu vou mandar uns 2 vídeos lá no grupo, bem curtos, para vocês conhecerem esse novo modelo de energia, que por enquanto ele tem muito pouco no mundo, mas em breve ele pode ser uma das formas mais usadas de energia que a gente vai conhecer. É uma promessa aí para substituir as usinas a carvão, a gás e a petróleo. Vamos para a nossa última questão. Questão de número 8. Essa foi a questão mais aterradora, talvez, do Enem em termos de gerar dúvida, pessoal. Essa questão é muito maneira. Olha só. Os manuais de refrigerador apresentam a recomendação de que o equipamento não deve ser instalado próximo a fontes de calor, como fogão e aquecedores, ou em local onde incida diretamente a luz do sol. A instalação em local inadequado prejudica o funcionamento do refrigerador e aumenta o consumo de energia. O não atendimento dessa recomendação resulta em aumento do consumo de energia. Por quê? Bom, a situação é a seguinte. Eu quero saber por que a gente não deve instalar a geladeira, por exemplo, próxima do fogão. Imagina que aqui eu tenho a geladeira. Eu não posso instalar ela, ou não devo instalá-la, ao lado do fogão. Por quê? Antes da gente entender por quê, a gente precisa sacar como é que uma geladeira funciona. Atrás da geladeira, você já deve ter visto um negócio tipo uma cobrinha, que é uma serpentina, com uma grade assim. O que é esse negócio lá? Esse negócio lá,
ele é um condensador, digamos assim. Ali dentro tem um líquido, tem um fluido chamado fluido refrigerante, que o compressor da geladeira vai comprimir e jogar para ele passar ali por dentro. Então ele comprime esse fluido e quando ele passa por trás da geladeira nessa grade, ele está muito quente. Ele passa por ali justamente para ele ser ventilado e jogar parte desse calor que ele acumulou fora. Ele libera calor para ele ficar um pouquinho mais frio. Então, essa parte de trás da geladeira, ela é quente justamente para que esse fluido que está passando por dentro dessa serpentina, para ele liberar calor. Depois que ele libera calor, ele passa por dentro do congelador. Só que quando ele entra no congelador, ele vai sofrer um processo chamado expansão. Aqui fora ele está em alta pressão. Quando ele é jogado lá para dentro, ele baixa essa pressão de uma vez só e a temperatura dele cai. E ela cai tanto que fica gelado. E é assim que ele consegue refrigerar dentro da geladeira. Depois ele vai ser devolvido para o compressor, onde ele vai ser comprimido e liquefeito de novo e o processo recomeça. Aqui, esse negócio de trás da geladeira que eu estou falando, é onde tu estende lá a cueca, a meia, sutiã. Tem gente que estende toalha. Isso também prejudica muito a geladeira e pelo mesmo motivo que a gente vai ver aqui agora. Então, se eu colocar esse troço aqui próximo a uma fonte térmica, como um fogão, um aquecedor, ou mesmo pegando sol direto aí, a geladeira vai ficar prejudicada. Qual é a razão correta para esse prejuízo? Letra A. O fluxo de calor por condução no condensador sofre considerável redução. Então, esse condensador ele não vai mais trocar calor por condução. Bom, ele não troca calor por condução. Ele acaba trocando calor ali por um processo chamado convecção. Então, a letra A está fora. Letra B. A temperatura da substância refrigerante no condensador diminui mais rapidamente. Se a letra B fosse verdade, a nossa geladeira não ficaria pior. Ela ficaria melhor. Porque quanto mais rápido esse fluido refrigerante perde temperatura, mais essa geladeira vai refrigerar os alimentos. Letra C. O fluxo de calor promove significativa elevação da temperatura no interior do refrigerador. A letra C está falando o seguinte, pessoal. Se eu colocar aqui perto um fogão, o calor desse fogão vai passar para dentro da geladeira. E isso vai prejudicar a refrigeração dela. Isso é falso. Por quê? Porque a geladeira é termoisolada. As paredes dela são muito grossas e tem um material isolante térmico dentro. Então, tanto é que quando vai embora a eletricidade, a geladeira, mesmo desligada, se ela ficar fechada, ela preserva aquela temperatura baixa por horas. Então, isso aí não é verdade que o calor aqui de fora vai passar para dentro da geladeira. Letra D. A liquefação da substância refrigerante no condensador exige mais trabalho do compressor. A letra D faz sentido, pessoal. Ele está dizendo que se ficar muito quente aqui do lado de fora, o motor do refrigerador vai ter que fazer mais trabalho, gastar mais energia para pegar o gás que veio do congelador e liquefazer ele de novo para jogar no condensador aí atrás. De fato, se o motor do refrigerador trabalhar mais, ele vai gastar mais energia. Então pode ser a letra D. Letra E. As correntes de convecção nas proximidades do condensador ocorrem com maior dificuldade. O que é a corrente de convecção, pessoal? É a troca do ar quente pelo ar frio. O ar quente sai, o ar frio vem. A questão está falando que se eu já tiver ar quente aqui próximo à geladeira e aqui atrás dela está quente, vai ser muito difícil ocorrer a troca de calor
para resfriar o líquido refrigerante aí que vai para dentro da geladeira, né? O fluido refrigerante. Isso também faz muito sentido. Se essa troca de calor for prejudicada, o processo de refrigeração vai ficar pior e o motor vai ter que trabalhar mais e gastar mais energia. E agora? A resposta é a letra D ou é a letra E? A resposta é a letra E. O que causa o problema é que a convecção térmica vai ficar prejudicada e vai ser difícil refrigerar o fluido que vai para dentro do congelador. E por isso a geladeira vai trabalhar mais e vai gastar mais energia nesse processo. E é por essa razão que você não deve estender toalha, cueca, meia, calcinha, sutiã, camisa, calça atrás da geladeira. Você vai estar prejudicando a convecção térmica e isso vai fazer a sua geladeira trabalhar pior e gastando mais energia. Tá certo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Essa daí era uma questão de fato, bem difícil de fazer por conta dessas duas alternativas. O bom é que no Enem, se você marcar uma ou marcar a outra, você vai ganhar os pontos. Beleza, pessoal? Então, gostaria de agradecer aí pela atenção, pela participação de vocês. Dizer que eu estou à disposição para qualquer eventual dúvida. Vocês sabem como me encontrar no WhatsApp ou mesmo depois das aulas. Forte abraço para vocês. Tenham uma boa noite. Até a próxima. Valeu, pessoal. Falou. Vai, Corinthians. Tchau.